Hoje vou lhe contar a história do meu primeiro amor, que agora se tornou um assunto proibido na minha família. Tudo começou alguns meses atrás e parece que vou ficar decepcionada, chocada e frustrada pelo resto da minha vida. Acho que bem lá no fundo eu ainda amo esse cara e me odeio por isso. Jackson se mudou para a nossa cidade 6 meses atrás. Na verdade, ele nasceu aqui, mas quando a mãe dele morreu em um acidente de carro, muitos anos atrás, o pai dele resolveu recomeçar a vida em outra cidade. Eles viajaram por quase todos os lugares do estado, mas o emprego do pai dele acabou os trazendo de volta para cá. Enfim, pouco tempo depois, ele começou a frequentar nossa escola e nos tornamos amigos. Mas aí vimos que tinha algo entre nós que ia além da amizade e começamos a namorar. O Jackson é super descolado, sabe? Ele anda de moto e tem um ar de mistério e de inteligência. Ou seja, era quase impossível eu não me apaixonar por ele. Uma vez, ele teve a ideia de passar o fim de semana na casa que os pais dele têm perto do lago. Não tinha muito tempo que estávamos namorando e meus pais nem imaginavam que ele tinha uma moto. Se soubessem, nem me deixariam conversar com ele. É por isso que eu menti para eles e disse que passaria o fim de semana na casa de campo da minha amiga Angélica. Eu não me senti bem por ter mentido para os meus pais, e eu estava com uma sensação ruim a respeito daquele passeio, apesar de estar empolgada em passar 2 dias com meu amor. Essa sensação ruim e a preocupação começaram a crescer assim que começamos nossa viagem secreta. Primeiro, um pneu da moto furou. Depois, enquanto Jackson tentava trocá-lo, um caminhão enorme passou e nos cobriu de lama. Eu pensei que nossa cota de azar do dia já tinha acabado, mas como dizem por aí, não há nada tão ruim que não possa piorar. Então, quando finalmente chegamos na casa perto do lago, sujos e exaustos, o Jackson viu que tinha pegado as chaves erradas. Não tivemos outra escolha a não ser arrombar a porta, estragando a fechadura, claro. Algumas horas depois, quando finalmente trocamos de roupa e lanchamos, sentamos perto da lareira e folhamos um antigo álbum de família. Ele me contou coisas sobre a mãe dele, me mostrou as fotos dela e senti que, embora se lembrasse muito pouco dela, ele sentia muita saudade. Aí, de repente, encontramos uma foto da jovem mãe do Jackson sentada ao lado da minha mãe jovem. Eu fiquei tão surpresa que até gritei. Mas o Jackson não reconhecia a mulher ao lado da mãe dele, e quando eu disse quem era, ele empalideceu. Nós corremos para olhar o restante das fotos e encontramos outra fotografia interessante. Embora essa tivesse sido tirada muitos e muitos anos atrás, quando eu provavelmente nem tinha nascido ainda, eu podia apostar que conhecia aquele homem. Embora ele não tivesse bigode e seu cabelo fosse longo, eu tinha certeza de que aquele era o irmão da minha mãe, meu tio Henry. Claro, eu contei isso para o Jackson e ele ficou tão surpreso e confuso quanto eu. Nós não conseguimos esperar até o dia seguinte para tirar essa história a limpo, então voltamos para casa naquela mesma noite. O pai do Jackson estava fora da cidade, então eu tive que ser a primeira a começar a investigação. Claro, eu teria que confessar para os meus pais que havia mentido para eles, pois já era 1 da manhã quando voltei para casa e eles estavam esperando que eu voltasse só na noite do dia seguinte. Meu pai já estava dormindo e a conversa com a minha mãe não foi nem um pouco agradável. Ela não queria me ouvir explicando por que tinha mentido para ela, nem por que havia me atrevido a namorar um cara que tinha moto. Ela já me colocou de castigo. E quando mostrei as imagens daquelas fotos no meu celular e expliquei tudo, ela parecia ter visto um fantasma. Gritou comigo e me proibiu de ver o Jackson, dizendo que era melhor ele ficar longe da nossa família. Eu fiquei arrasada e sem entender nada. No começo, pensei que minha mãe estava blefando quando me proibiu de ver o Jackson. Eu achei que ela tinha dito aquilo sem pensar, na hora da raiva. Mas no dia seguinte, ela não me deixou sair de casa e toda hora me pedia para fazer alguma coisa. Aí, quando a semana começou e eu tive que ir para a escola, eu não esperava que minha mãe fosse pedir que meu pai me buscasse depois das aulas. Eu praticamente não tive chance alguma de me encontrar com o Jackson e fiquei totalmente confusa, pois ninguém me explicava nada. Enquanto isso, o Jackson deu um jeito de perguntar ao pai dele sobre aquelas fotos, mas a informação que conseguiu não explicava nada. Ele disse que aquele era o álbum da mãe do Jackson, então só sabia que aquela garota da foto era a melhor amiga dela.
Mas quando o casamento estava chegando, as duas brigaram e ele nunca tinha visto. Isso era tudo o que ele sabia, ou pelo menos o que disse que sabia. Essa incerteza durou por mais ou menos uma semana, até eu criar coragem para implorar mais uma vez para que minha mãe me explicasse tudo. Ela mudou de ideia e resolveu me contar tudo assim que eu disse que fugiria com o Jackson, pois nos amávamos e iríamos nos casar. Eu exagerei um pouquinho, mas parece que deu certo. Ela estava exausta e triste, e vi que era muito difícil para ela falar sobre tudo aquilo. E quando ela finalmente me explicou, entendi o porquê. A mãe do Jackson era mesmo a melhor amiga da minha mãe desde a primeira série. Quando elas tinham cerca de 18 anos, ela conheceu o pai dele e eles noivaram pouco tempo depois, pois ela descobriu que estava grávida. Mas poucos dias antes do casamento, minha mãe flagrou o tio Henry, irmão dela, e a mãe do Jackson juntos. Os dois estavam apaixonados e ela estava grávida dele, não do pai do Jackson. E meu tio já era casado. Claro que ela não queria que ninguém soubesse de nada, e minha mãe teve que prometer guardar segredo. Mas isso criou um conflito entre elas e a amizade acabou. Faz 2 semanas que eu descobri que meu namorado é meu primo. Minha mãe me pediu para não contar nada para o Jackson, pois agora, como muitos anos se passaram, ninguém sabe o que pode acontecer e muita gente pode se envolver e acabar ferido. Eu prometi a ela que não contaria nada para ninguém, mas é muito difícil ficar calada. Embora eu sinta que estou apaixonada por ele, não tem como ficarmos juntos. Nós nunca vamos conseguir. Conviver com isso e não saber o que fazer é uma tortura. Eu só espero que algum dia eu pare de pensar no Jackson o tempo todo, mas sei que jamais conseguirei esquecê-lo. Você já se apaixonou pela pessoa errada? Conte suas experiências pra gente e deixe sua opinião sobre isso nos comentários aí embaixo. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que eles saibam o quão cruel a vida